Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar como eu devo me comportar perante o sexo oposto. Essa é a parte 1. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Gênesis 2:24 diz o seguinte: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Uma só pessoa, isso é uma coisa incrível. E assim, a personificação desse casamento, né, da união de duas pessoas que se tornam um só, é uma criança, né, um filho. Um filho é a união de duas pessoas. Para você ver como isso tem um peso imenso. Quando eu vou orar por alguém e essa pessoa é casada, eu sempre oro no plural. Sempre na terceira pessoa do plural, né? Eles, porque eu nunca vejo uma pessoa como só ela, eu sempre vejo ela como ela e o cônjuge dela. E é assim que a gente deve ver, porque é isso que Deus está falando aqui. Que então, quando uma pessoa casa, ela se une com uma pessoa, ela se torna uma só. Isso é uma coisa muito importante, tem um peso muito grande para Deus. E é justamente por isso que todo cristão deve lutar ao máximo pela manutenção dos casamentos, não só do próprio casamento, principalmente do próprio casamento, né? Você deve fazer de tudo para ter um casamento o mais harmonioso possível e para se manter casado, isso é muito importante para Deus. Como também você deve lutar para que os outros casamentos de outras pessoas que você conhece, para que eles também se mantenham. E foi pensando nisso que eu quero falar sobre esse assunto. Eu não quero falar hoje sobre como você manter o seu casamento, porque existem muitas coisas para se falar disso, mas pelo menos a gente vai falar sobre uma outra coisa que está muito próxima disso, que é como não estragar os outros casamentos, né? Como o cristão deve se comportar perante o sexo oposto. Existem determinadas coisas que você pode fazer como cristão e que você deve fazer como cristão e que hoje a gente precisa falar porque a nossa cultura contemporânea, a cultura do mundo, ela não fala isso, mas é importante. É importante que você tenha um determinado tipo de comportamento para você não estragar casamentos alheios. É muito importante que você se comporte de uma determinada maneira para que você evite desastres nos casamentos dos outros. Então, nessa parte 1, primeiro, eu vou falar para os casados, como os casados, né, homens e mulheres, devem se comportar. Em primeiro lugar, não tenha amizades do sexo oposto sem que o seu cônjuge esteja junto, sem que ele fique sabendo, sem que ele faça parte dessa amizade. É muito importante que o seu cônjuge seja tão amigo do sexo oposto quanto você. Ou até mais de preferência. Mesmo que ele aprove essa amizade, mesmo que ele diga que ele não se importe com essa amizade, não faça isso, porque isso pode ser extremamente tentador. Dá uma olhada no que diz 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, fuja das tentações. Você está vendo que aquilo lá não é um negócio que é muito legal? Você está vendo que não é muito bom? E isso é uma coisa que pode ser tentadora. Não se iluda achando que você não cai na tentação, porque você também pode cair na tentação. Quando você se põe muito amigo de uma pessoa e o teu cônjuge não está junto, você está correndo esse risco. Então não corra esse risco, porque um casamento é algo precioso demais para você colocar em risco. Em segundo lugar, não fique de papinho com o sexo oposto. Não é legal que você se coloque numa posição que você pode acabar cometendo um adultério. Muitas vezes você está lá achando que é uma coisa inocente, que não tem problema. Não faça isso. Se você precisa ter um relacionamento com uma pessoa profissional, tudo bem, não tem problema, mas não entre em outros assuntos, em assuntos pessoais. Se essa pessoa começar a falar de assuntos pessoais com você, dê uma resposta simples
e depois corte o assunto. Se é profissional e deve ficar sendo só profissional. Uma relação com uma pessoa do sexo oposto, ela pode ser só profissional, mas não tenha relações, fica de papinho com uma outra pessoa, não fique de papinho com ninguém, porque isso vai ser muito tentador para você. Se você ficar de papinho com uma outra pessoa, teu cônjuge pode ficar com ciúme, ele pode se sentir humilhado, e você pode estar abrindo portas para que ele faça a mesma coisa e você não vai poder nem reclamar. Então não faça isso, porque isso é uma abertura para uma coisa que pode ser desastrosa. Se você precisa muito falar com uma pessoa do sexo oposto e você vai ter que falar com uma certa frequência e digamos que aquilo não é profissional, você então deve montar um grupo de WhatsApp, a gente tem a facilidade do WhatsApp hoje em dia, monte um grupo de WhatsApp, você, essa pessoa e o seu cônjuge. Né? Se a pessoa for do sexo oposto, monte um grupo de WhatsApp. Assim, as coisas não se tornarão tentadoras. Então, se você tem essa necessidade, faça isso, porque isso é bem importante. É imprescindível que você faça isso, que você tome esse cuidado também com a outra pessoa. Né? Se a outra pessoa é casada e você, de repente, não é, faça isso também. Olha, me passe, por favor, o telefone do seu cônjuge para que eu possa montar um grupo de WhatsApp. Eu sei que é um cuidado muito grande, eu sei que pode parecer excessivo, mas, gente, eu já vi cada história tão desastrosa que começou com algo que a própria pessoa muitas vezes achou que era inocente, ou às vezes não tão inocente assim, mas que pode acabar de maneiras bem desastrosas. Então hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Fiquem com Deus!